o que seriam, né, os sistemas auxiliares de uma turbina a gás. Quando a gente olha, seja na área das turbinas aeronáuticas, e a gente olha uma turbina aeronáutica, ela é muito compacta, seja aquela dos helicópteros, seja aquelas de avião, de Boeing, você vai ver que ali dentro ela tem, por volta dela, né, vários subsistemas, bombas, filtros, né, atuadores, todos esses elementos, eles compõem um sistema auxiliar que dão condições ao equipamento funcionar. Quando a gente olha numa turbina, numa termoelétrica, uma turbina, numa plataforma, numa compressão, numa geração, não importa, ela também terá que ter seus sistemas auxiliares. Esses sistemas permitem o funcionamento do equipamento, né? Assim também como o controle. E a gente poderia citar inúmeros sistemas. É claro que no curso de turbomáquina a gente detalha sistema por sistema, mas aqui eu vou passar de uma forma periférica como que a gente tem os nossos sistemas. Um deles que eu acho que é fundamental é o sistema de partida. O sistema de partida ele pode ser inúmeros sistemas. Pode ser, por exemplo, na aviação, um sistema com bateria, um motor elétrico, outros com sistemas pneumáticos. Em algumas plataformas nós vamos ter sistemas hidráulicos. Todos eles vão precisar de uma força, de uma energia externa que possa acionar. Por exemplo, quando você tem um sistema elétrico, você vai ter um motor, ou seja, de corrente contínua, ou um motor de corrente alternada, mas com um variador de frequência, para que ele possa conferir rotação ao equipamento. E aí, claro que você tem uma fonte de energia, seja uma bateria, seja um gerador, alguém precisa fornecer energia para que gire aquele campo e ele então possa acionar a turbina. A turbina não vai entrar em funcionamento se eu não tiver uma energia primária para colocar ele em funcionamento. E é claro que, quando eu digo isso, né, ele precisa primeiro girar em uma rotação baixa, ele faz a purga da máquina, expulsa todos os gases que possam ter ali dentro. Depois, então, ele faz a centelha e ignita e a máquina, então, começa a operar. Seria o mesmo que o motor de arranque de um nosso carro. Você precisa de uma energia para que ele coloque em funcionamento e, então, depois ele entre em autossustentação. Em alguns sistemas, você vai ter um motor elétrico que aciona uma bomba e essa bomba agora desenvolve muita pressão e ela aciona lá dentro da turbina um motor hidráulico. A gente vai dizer que o sistema é hidráulico, mas na verdade a energia motriz, a que parte primeiro, é energia elétrica. Então vamos ver que dentro do sistema de partida você tem na verdade transformação de energia. Alguns vão perguntar, mas por que eu não coloco um motor elétrico dentro da máquina? Por que eu vou colocar um motor elétrico para acionar uma bomba e essa bomba então acionar o meu sistema lá dentro? E por uma causa bem simples, né? Os motores hidráulicos eles conseguem ser muito mais compactos. E o que você tem ali no pedestal da máquina, na caixa de acessório, é um espaço muito pequeno. Além de que, né, quando você tem um motor elétrico ali dentro, você precisa assegurar que você não vai ter centelhas. E então, com isso, você precisa, né, de um sistema de transformação de energia. E aí, um sistema hidráulico ele é perfeito. Você, com um motor elétrico, aciona uma bomba e essa bomba, então, coloca energia hidráulica em forma de pressão. E aí, agora, acionando um motor hidráulico acoplado a gearbox, você consegue produzir a energia que tem dentro da máquina. Claro que um sistema de partida você precisa de uma embreagem, né? Porque em algum momento a tua turbina vai entrar em funcionamento e você precisa desacoplar para que ela, então, possa ter autossustentação e você tem um motor stand-by para qualquer momento que você precise, você opere. Um sistema de partida ele pode ser utilizado, né, para a purga da máquina, para acendimento da máquina, para o resfriamento da máquina, para manutenção da máquina. Por exemplo, você precisa saber se tem um vazamento, vibração, alguma coisa. Você vai dar uma partida no sistema de partida hidráulica e você vai ouvir o ruído, você vai ver a condição da máquina, se tem vazamento, etc. e tal. Então, você usa também para lavagem offline da máquina, você precisa passar água dentro da máquina para poder limpar a máquina. É claro que você tem o sistema de partida também que você vai fazer. Tá legal? Então, o sistema de partida ele é fundamental em qualquer equipamento. Assim como o nosso carro precisa lá do motor de arranque, as nossas turbinas também vão precisar do sistema de partida. Um outro sistema também muito importante é o sistema de lubrificação.
o equipamento vai funcionar sem um bom sistema de lubrificação. E em turbina você vai variar. A gente já falou lá na nossa primeira aula, né? Que a gente pode ter mancais de deslizamento, aquele, né? De babite, metal patente, e que a gente na maioria das vezes usa óleo mineral. E você também tem sistema de rolamentos. Então, de acordo com a turbina, com a família de máquina, o fabricante, você vai ter um sistema ou outro. Algumas vezes você tem combinação dele. Por exemplo, numa turbina PGT-25 ou 2500, uma turbina aeroderivada, turbina de potência, mancais de deslizamento. Então, você usa óleo sintético na turbina, GG, geradora de gás, e você usa óleo mineral na turbina de potência, que seria uma turbina mais robusta, maior, né? Então, de qualquer um dos sistemas, você vai precisar de óleo lubrificante. Então, você vai precisar de sistemas que possam usar o óleo como elemento, né, de troca de calor, porque certamente o óleo lubrificante ele produz troca de calor e arrefecimento, principalmente em turbina em que as temperaturas são muito altas. Então é claro que a gente tem a função primária, diminuir o atrito, de lubrificar, é claro, nós temos função primária, mas não posso esquecer da função de troca de calor. Você poderia ter até um mancal sem atrito, mas você teria o calor justamente pela radiação, né, pela condução, porque ali na região, principalmente da câmara de combustão, você tem muito desprendimento de calor. Então, o teu sistema de lubrificação ele precisa ser um sistema dotado de boa lubrificação, mas também de boa troca térmica. Através do óleo, ele vai penetrar nos canais mais internos da máquina e remove calor. E é claro que do lado de fora você vai ter outros acessórios. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. Mas o óleo precisa. E aí, para cada equipamento, você precisa ter um sistema de lubrificação adequado para ele. Por exemplo, se você usa óleo lubrificante mineral, qual a temperatura, né, temperatura de fulgor do óleo, por exemplo? Qual a temperatura que o óleo suporta? Qual a temperatura que ele mantém essas características de fluidez, viscosidade? Então você precisa conhecer o seu sistema de lubrificação e, é claro, de acordo com o teu equipamento. Você não vai poder nem misturar o óleo, né? E nem falar assim, rapaz, eu vou usar agora aqui, a partir de agora, um óleo sintético na minha máquina, que é óleo mineral. Claro, não vale a pena, são incompatíveis. Claro que a gente não vai poder, né, aprofundar aqui, mas de certa forma você vai entender bem claramente que o sistema de óleo mineral ele trabalha com temperaturas menores, geralmente com temperatura com um mancal de babite. E não adianta você falar assim, olha, eu vou botar um óleo sintético que suporta temperaturas de 300 graus. Não adianta, porque o babite ele não suporta 200 graus. Então, qualquer mancal de babite, ele, para proteger, não o óleo, mas proteger o mancal, ele vai tripar com 200, 215 graus Celsius. Então, você vai usar óleo mineral que é adequado. Claro que com um óleo sintético, você suporta temperaturas mais altas, mas você vai usar ele em rolamentos. Então, em turbinas que tem rolamento, você vai usar, então, óleo sintético, que você pode ter temperaturas acima de 300 graus. Bom, é bom considerar, né, que seja óleo mineral como óleo sintético, você vai precisar dos acessórios. Que seriam esses acessórios? Bomba, filtro, trocador de calor. A bomba ela pode ser mecânica, acionada pelo próprio equipamento, pela caixa de acessório. Ela é acoplada diretamente, e principalmente em turbina, que tem rotações variáveis. De acordo com a rotação, você vai aumentar a vazão de óleo. Então, imagine que você está com a máquina em baixa carga. Você está gerando pouco calor. Você não precisa de tanto óleo. Então, se ela está acoplada diretamente à caixa, a rotação da bomba e, consequentemente, a vazão, ela é proporcional à velocidade. Se você precisa de mais carga, botar em full load, o que vai acontecer? Sua turbina acelera, desprende muito mais calor e agora com isso você precisa também, né, com isso, de maior fluxo de óleo. E se ela já está acoplada, ela já vai dar mais vazão e vai refrigerar os seus mancais. É claro que você pode ter equipamentos que não vão ser acionados pelo próprio equipamento. Mas aí você teria outros recursos, por exemplo,
de uma bomba de variação de velocidade, né? Variador de frequência, ele então coloca mais ou menos velocidade de acordo com a tua carga lá. Outro equipamento importantíssimo é o filtro. Por quê? O filtro garante a qualidade do óleo. Se esse óleo vai percorrer todos os mancais, ele precisa ter uma qualidade excepcional. E é claro que você vai ter um bom sistema de filtragem, né? Normalmente 5, 7, às vezes 10 micro, um beta 1000, uma qualidade de filtro que seja realmente condizente com o equipamento. Alguns vão falar, rapaz, mas filtro é muito caro. Mas você já viu quanto custa uma turbina? E não é apenas o preço do rolamento. Imagine você tem uma máquina e você não cuida do filtro, não cuida do diferencial de pressão, ele vai colapsar o filtro, vai impurezas lá, vai não apenas deteriorar o rolamento, como ele também pode entupir os orifícios que são muito finos. E o que vai acontecer? Você danifica um rolamento. E agora você não consegue trocar esse rolamento dentro da turbina. Você precisa desembarcar a turbina, mandar ela para o exterior muitas vezes, para que possa reparar o mancal. Olha o custo que isso significa. Então, quem trabalha com turbina, né, precisa saber que os custos envolvidos são altos, né, e os cuidados de manutenção também são fundamentais. Não dá para pegar um camarada que estava acostumado a trabalhar em uma empresa fundo de quintal, que trocava de qualquer forma, e não dá, né? Em uma outra oportunidade a gente pode até falar sobre sistema de filtragem ou até mesmo o condicionamento do óleo. Alguns lugares você vai ver que vai pegar o óleo do tanque. Eu não sei se você sabe, mas se você pegar um tambor, não sei se a internet não está muito boa, mas olha só, você põe um tambor novo, comprou um tambor novo de óleo, ele vem uma pausa aqui, eu estou dando uma pausa que eu acho que a minha internet está variando aqui. Eu vou pedir ao meu filho para parar o jogo ali. Eu estou variando muito a internet aqui. Bom, pessoal, vou tentar aqui. Eu não posso relar essa Coca-Cola toda, né? Mas vamos tentar conduzir aqui. Tá me ouvindo aí? João, tá conseguindo ouvir aí? Dá um ok para mim aí para eu poder saber se você está conseguindo acompanhar aí, João. João Dantier. O João falou que tá bom, tá legal. Bom, então o que acontece, né? Às vezes a gente pega e vai pegar um tambor de óleo novo. Comprei um tambor de óleo novo e pô, legal, vou colocar ele dentro da turbina, né? Vou reabastecer esse óleo da turbina. E aí o cara vai lá, destampa, né? Faz todo o cuidado, uma bomba exclusiva para aquilo. E aí quando ele coloca lá, tá fazendo o que tá certo? Não. Esse óleo precisaria ser qualificado, né? NAS, né? Em uma oportunidade futura a gente fala. Mas eu precisaria qualificar esse óleo, filtrar ele antes de abastecer. Porque mesmo o óleo novo, esse normal que a gente compra, ele já vem fora de enquadramento quanto a número de contaminantes e particulados. Para você ver as exigências, né, que a gente precisa para abastecimento de uma turbina. Você vai dizer assim, rapaz, eu raramente vejo isso. É verdade, né? Mas quem faz isso consegue aumentar a vida útil de um rolamento de uma turbina, e muitas vezes uma que poderia rodar 50, 60 mil não vai rodar por questões, né, de qualidade do óleo. Então, óleo lubrificante é fundamental, seja óleo mineral como óleo sintético. Os permutadores de calor também, a qualidade, né, a eficiência, seja ele casca e tubo, de placas, o cuidado para que não haja contaminação, manutenções preventivas, corretivas, né? Você saber a eficiência dele, também junto com as válvulas termostáticas. Já tive muitas experiências amargas com problemas de válvula termostática. Todo mundo achava que o problema era o mancal, outros achavam que era o permutador, mas na verdade a válvula termostática estava com um problema. Então é muito importante a gente cuidar do sistema como um todo, não só a parte mecânica, mas a instrumentação também, como por exemplo, né, transmissor de pressão, transmissor de temperatura, transmissor de níveis, né, aquecedores de óleo, para você manter o óleo na temperatura adequada. Algumas pessoas falam assim, rapaz, aquecedor de óleo não é para o nosso projeto aqui não, é para lugares muito frios. Mentira! O óleo precisa ser enquadrado naquela temperatura. Você precisa ter alarme e permissivo de baixa temperatura, alarmes e permissivos de temperaturas altas. E quando você tem temperaturas baixas dentro do tanque, você muitas vezes permite a entrada de umidade. E
começa a ter condensado ali dentro, você prejudica o equipamento. Então, a gente poderia falar aqui umas 4 ou 5 horas só sobre o sistema de lubrificação, verniz e outros problemas associados à lubrificação aí. Bom, o outro sistema que a gente tem, que precisa dar muita atenção, é o sistema de combustível. O sistema de combustível ele é fundamental, né? A turbina precisa da energia, seja diesel, seja gás, então você vai precisar de um sistema de provimento. E é claro, se o seu sistema é líquido, diesel, você precisa de um tanque de armazenamento, tanque mensal, tanque diário, centrífuga para qualificar o óleo, né? Você precisa de bombas de transferências, filtros, válvulas de bloqueio, válvulas de controle, né? Tudo isso daí num sistema só. E você pensa que um sistema complexo dessa forma não dá trabalho? Claro que dá trabalho. Toda a parte mecânica, instrumentação ligadas a isso, elas dão muita manutenção. Por isso que eu vou falar ainda no final desse vídeo. Algumas pessoas falam assim, rapaz, eu quero ser um especialista de turbina. Como que a gente consegue ser um especialista de turbina? Como que a gente consegue alcançar o nível de saber olhar uma turbina e tentar resolver o problema? Qual a diferença entre o especialista e o generalista? Eu vou falar ainda... vou dar uma corrida aqui para poder falar ainda dentro desse vídeo aqui de hoje ainda. Bom, se é o sistema de gás, eu também preciso de provisão. Eu preciso de um tanque, preciso de trocadores de calor para poder condicionar o gás, para colocar ele acima do ponto de orvalho. Preciso, né, de alguns vasos de expansão, justamente para qualificar o gás. Eu preciso de sistema de drenagem para tirar o condensado dele. Então, a qualidade do gás é fundamental. Se você quer uma turbina de longa duração, a qualidade do gás é fundamental. Da mesma maneira, né? O cara que come hambúrguer todo dia, ele não vai ter uma vida longa. Uma turbina que não tem um sistema de tratamento do combustível, seja diesel ou gasoso, não tiver adequado, ele não tem turbina por muito tempo. E o ponto mais comum que a gente tem é encurtamento da vida útil de um equipamento justamente pela qualidade do combustível. E às vezes, né? Não é que a planta não seja adequada, às vezes a operação não está adequada. Então, quando a gente conhece bem a necessidade do equipamento, a gente consegue, né, trabalhar para condicionar o equipamento na realidade que ele precisa. Bom, com isso também nós podemos falar sobre o sistema de ar. Se o combustível é importante, o sistema de ar também é importante. E o sistema de ar pode ser ele, né, da refrigeração, da combustão, e você precisa de uma casa de filtro que ela seja dotada de elementos simples, mas eficazes para a remoção da umidade, da sujeira ou contaminantes e até mesmo de condensados que poderia, principalmente na atmosfera marítima, em plataformas, você tem muito sal ionizado que entra para dentro da máquina. Então, normalmente, uma casa de filtro você tem coalescedores na entrada. Normalmente você tem um que eles chamam de bird screener, que é uma tela de insetos, né, ou de passarinho, que você tem uma tela de um mesh bem generoso, mas que segure qualquer saco plástico, passarinho, insetos, besouros, para que ele não venha entrar dentro da máquina. E aí depois você tem um estágio inicial, que é um coalescedor. Toda umidade que bater ali, ela tem um ponto de drenagem. É claro que não dá para falar sobre isso, porque amo falar sobre sistema de filtragem, porque o cuidado do equipamento começa com o sistema de ar. Sistema de ar de combustão. Se você quer trabalhar com Turbomax, você já trabalha. Se você quer, né, com atitudes simples, melhorar a performance do equipamento, cuidar do sistema de filtragem. Mas aí você tem o sistema coalescedor, depois normalmente você tem um filtro que eles chamam de baixa eficiência, né, ou um pré-filtro, alguns vão chamar. É um filtro que é, na verdade, um filtro coalescedor. Eles são de densidade progressiva, e aí aquelas mechas, aquelas malhas internas, faz com que a água se aglutine, ganhe gota, e então ela desça e saia. Depois você vai ter o filtro de alta eficiência, que realmente é um filtro com uma malha progressiva também, mas muito mais fechado, um filtro mais robusto. E aí depois, né, você tem estágios coalescedores e você entra. Claro que tem muito a se falar sobre o sistema de filtragem, tanto filtros, casa de filtragem de baixa velocidade, como casa de filtragem de alta velocidade. Mas eu digo uma coisa para você:
Se você não tem um bom sistema de filtragem, dificilmente você vai ter uma boa turbina ou vai ter longevidade na manutenção. Porque um sistema de filtragem mal cuidado faz com que você tenha desenvolvendo sujeira no compressor, o que faz queda de performance. Por mais que você faça lavagem offline do equipamento, mas não tem jeito, o equipamento ele perde performance, uma performance que ele não se recupere, a não ser em oficina. Você também desenvolve processo de corrosão. Essas sujeiras que vão, elas têm um potencial de entupir ou obstruir os furos de refrigeração da turbina lá dentro. Principalmente quando você está em atmosfera marítima, que você vê cloreto de sódio, o sal. Então, veja bem, um bom sistema de filtragem é fundamental para o seu equipamento. Eu me lembro que meu primeiro embarque, né, uma das fragilidades que eu vi na plataforma que eu embarquei foi o sistema de filtragem de ar. E eu desenvolvi um plano, um processo para poder trabalhar e melhorar o sistema de refrigeração, de ar de combustível da máquina, ar de combustão da máquina. Então foi muito bom por desenvolver e claro, né, que tem pessoas que são especialistas nessa área e vale a pena aprender e aprofundar com a melhor metodologia, com a melhor forma de tratar o equipamento. Bom, nós podemos falar também sobre o sistema de fogo e gás. O sistema de fogo e gás é um sistema que é um sistema auxiliar, mas que é fundamental para a segurança do equipamento. O sistema de fogo e gás ele tem o objetivo de perceber qualquer anormalidade no sistema da turbina e ele possa desencadear não apenas o desligamento para proteger o equipamento e não propagar um incêndio, propriamente dito, como ele também tem a finalidade de combater, se necessário, um princípio de incêndio dentro do equipamento. Então, normalmente ele tem sensores de presença de gás, se você tem, né, gás combustível dentro do equipamento, né? Se você tem uma máquina, vou usar como exemplo uma máquina do fio, né, que queima diesel e gás. Então você precisa de um sistema que possa perceber um vazamento de gás. Pode ser numa junta, num flange, no bico, em algum lugar ali você pode ter uma abertura e começar a vazar gás dentro do HUD da máquina. Conquanto você tenha ventiladores que possam tirar esse ar ou soprar para que ele saia, se você tiver uma concentração, né, acima de um determinado limite de explosividade, você pode destruir seu equipamento, né? Então, esses sensores eles vão alarmar com 20% e vão dar shutdown no equipamento se tiver um limite próximo dos pontos de advertência do equipamento. É um sistema que realmente tem redundância, ele tem um sistema dedicado de fogo e gás para monitorar não apenas a detecção de presença de gás, como um mau funcionamento. Por exemplo, você tem um sensor que deixou de funcionar, você precisa ter uma falha segura, você precisa que o equipamento sinalize para você que seja um impedimento de você operar, né? Ou até mesmo em condições, né, extremas, se você falhou 2 dos 3 elementos, você perdeu a confiança. Então você precisa desligar o equipamento e ele vai dar um trip automático no equipamento ali. São sensores de fogo e gás. E alguns projetos você vai ver que se ele alarmar presença de gás 20%, ele já comuta, se a máquina dual fuel, né, ela comuta para diesel, entendendo que agora com o sistema de gás desligado, eu não tenho a presença de gás dentro da máquina. Mas também eu tenho um sistema que possam detectar um incêndio. Olha, eu posso ter o térmico, como posso ter o óptico. Tanto um quanto o outro são redundantes e eles comandam o desligamento do equipamento, caso ele perceba, né, um fogo confirmado. Claro que se um deles, apenas um sensor, geralmente é por votação, um percebeu, ele alarma, olha, eu vi uma coisa aqui. E agora, se o outro viu a mesma coisa, agora pela votação, ele vai mandar um comando e vai vir um desligamento como fogo confirmado, desligamento completo do equipamento. Bom, com isso, pessoal, você garante a proteção do equipamento. O equipamento, né, possa se proteger. Em alguns casos, né, você vai ter um fogo confirmado pelo óptico, né, e o óptico ele pode ser tanto infravermelho como ultravioleta, ele tem, né, de acordo com que eles estão em pontos estratégicos, normalmente são 3 em pontos distintos, ele vai detectar e vai dar o shutdown.
O térmico, geralmente, não é apenas um TSHH, que dá um ponto de trip. Ele é um termovelocimétrico, ou seja, ele pega a variação de temperatura. Se você tem uma confirmação de incêndio, normalmente você vai ter um rápido incremento de temperatura, e o termovelocimétrico não vai pegar apenas a temperatura alta, mas a derivada da temperatura no tempo, ou seja, o quanto que ele aumentou de temperatura em um determinado tempo. Então, elementos, sensores para proteger o equipamento. E aí, uma vez que é fogo confirmado, ele precisa combater o fogo, né? E aí entra um grande ponto que é bem polêmico, não dá para a gente discutir aqui, talvez a gente complemente lá no grupo lá, né, do Telegram, mas é o seguinte, olha, em plataformas que você tem sistema de CO2 e outras plataformas você tem sistema de water mist, são sistemas de combate a incêndio. Bom, você tem um fogo confirmado, é claro que ele vai dar um shutdown na máquina, mas ele precisa combater aquele fogo. Então ele vai desligar os ventiladores, fechar os dampers e vai disparar ali dentro um elemento que ele possa combater. Normalmente, os mais comuns eram CO2, né? E aí você inunda aquele ambiente de CO2, geralmente ele tem 2 bancos de CO2, ele dispara primeiro uma solenoide, essa solenoide esvazia um primeiro banco, é claro que ele vai ter, né, um delay, e ele vai sinalizar com lâmpada estroboscópica, para que você perceba com também o ruído, né, a buzina, para que você tenha percepção e você saia daquele local. Em plataformas, por uma recomendação do SOLAS, você não tem disparo automático. Alguém precisa ir lá e ver o fogo confirmado e então fazer o disparo, para proteger que não tenha ninguém naquele ambiente que você vai inundar. Esse ponto, pessoal, é um ponto muito polêmico, diverge muito dos entendimentos, porque você demorar a combater um princípio de incêndio, pode ser que depois não dê mais tempo, né? E é claro, quando você submete alguém a olhar, quem vai querer da sala de controle apertar o botão de disparo de CO2? Ele vai querer ir lá na área para poder olhar. Se ele vai lá na área, ele perde tempo. Se ele não faz, ele faz isso de forma remota, alguém vai perguntar, poxa, disparou o banco, mas nem foi lá olhar. Então esse é um ponto bem polêmico. Por isso que talvez seja muito comum você também ter o water mist, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas ainda o sistema de CO2, se você disparar um banco e a condição de incêndio ainda permanecer, ele então dispara o segundo banco de CO2, que é um banco redundante, né, que ele vai então colocar. E aí, claro que a gente tem uma série de técnicas, né, de cuidado, de como retomar, e a gente fala em outro momento oportuno aí, porque esse assunto é bem longo. O water mist é um sistema que hoje, principalmente os novos projetos nas plataformas, estão usando ele, né? Porque ele, na verdade, é um nitrogênio, que é um gás inerte, e aí então vai entrar em contato com água e vai fazer um spray ali dentro do HUD da máquina com a função de abafamento. Esse princípio. Só que a vantagem do water mist é que você pode fazer um sistema automático, porque ele não é asfixiante. Então, esse sistema que tem water mist, se eu tiver fogo confirmado, ele já de pronto já dispara o sistema, e aí então ele vai ter uma ação mais imediata. É claro que ele tem alguns pontos, né, porque você precisa de bomba para poder jogar água, sistema, então você precisa medir bem a questão da confiabilidade, né? Mas isso aí a gente discute em outros momentos aí, tá legal? Bom, pessoal, os principais sistemas são esses, é claro que a gente deixou de falar, sistema de controle de anti-surges, VSVs, né? E tem muitos outros sistemas de comando hidráulico, mas não dá para falar tudo aqui nessa live aqui. Se você tiver alguma dúvida, você manda aí e a gente tenta responder. Deixa eu dizer uma coisa, né? Algumas pessoas perguntam assim, rapaz, é possível ser um especialista de turbina? Né? Como que a gente segue uma carreira de turbina? Eu sei que a carreira de turbina é uma carreira que ela seduz bastante, né? Realmente, né? Ganhou meu coração, gosto muito dessa área, né? Se eu não fosse pastor, eu ia trabalhar com turbina a vida inteira. Mas
Qual é o caminho que a gente precisa seguir para seguir nessa área aí? Bom, tem um meio termo entre o especialista e o generalista. E quando eu falo de sistema de sistemas auxiliares, ele na verdade é uma porta de acesso para que as pessoas possam trabalhar com turbomáquina. Porque toda vez que a gente pensa assim, eu quero trabalhar com turbina, você pensa numa oficina, desmontar todos aqueles componentes e acessórios e montar a turbina. Nossa, isso parece lindo, né? Mas turbina não é só isso. Da turbina com seus sistemas auxiliares. Seja na aviação, seja em uma termoelétrica, no sistema de ser bem o equipamento, a turbina, mas também seus sistemas auxiliares. Algumas pessoas, elas serão especialistas em algumas áreas da turbina. Por exemplo, o cara que trabalha em uma oficina, ou na manufatura, ou numa fábrica de uma turbina. E às vezes o cara é um mega especialista. Ele trabalha com usinagem de palhetas. Trabalha com turbina? É um especialista? É. Mas essa pessoa muitas vezes não vai acompanhar um nicho de mercado de você ser um operador, um técnico de manutenção de uma termoelétrica, uma plataforma. Às vezes você vai ter um mecânico de turbina que ele sabe o peso, né, o torque de cada parafuso. Ele consegue montar uma turbina com as vendas dos olhos. Mas muitas vezes essa especialização ela é tão estreita que a pessoa só cabe naquele lugar, né? Deixa eu citar um exemplo aqui, né? É muito comum em oficinas o cara ser compressorista, ele só mexe com um compressor. Ele não quer nem saber que tem uma câmara de combustão, que tem uma turbina. A função dele é desmontar e montar o compressor. Você dizer que esse profissional ele conhece, poxa, ele conhece tudo de turbina, ele conhece talvez muito profundamente daquela área que ele trabalha. O outro lado é também perigoso, que é o generalista, né? Se o especialista é o cara que sabe tudo, quase tudo de quase nada, o generalista sabe muito de quase nada, né? Ou sabe muito pouco de quase tudo, né? É talvez amplo como o oceano e raso como uma poça d'água. Ele às vezes conhece todos os sistemas, mas não sabe resolver problema de nenhuma dessas áreas. Esse é um outro perigo também, né? Então, eu acho que um especialista de turbomáquina é aquele camarada que sabe bem como que funciona o equipamento, como que é o compressor, como que é a câmara de combustão, como que é a turbina, como que é o ciclo Bright, como que ela interage, como que ela responde, né? Como que eu doso o combustível, como que é o sistema de partida. E ele começa a conhecer o sistema como um todo. E ele sabe as reações esperadas de uma turbina para que ele saiba também entender e resolver os problemas que aparecerem. Então, alguém colocou aqui, né, a pessoa que faz boroscopia. Se você me perguntar assim, Isaí, você sabe fazer uma solda, né, TIG, MIG, MAG? Nada, sei nada. Sei nada. Eu não sei. Eu sei, na época que eu trabalhava com meu pai lá, soldar portão, grade, né? Mas se você me pegar, fazer um cordão de solda aqui, vou passar vergonha, porque não é minha área. Minha área é turbina. Agora, eu preciso saber para que serve um sistema de soldagem. Eu preciso saber quais os principais reparos que eu preciso ter. Se você me der um torno, numa você rapaz, faz essa peça aqui. A última que eu fiz foi uma porca lá na escola técnica, 1995. Eu vou ter muita dificuldade de tornear qualquer equipamento, mas eu preciso saber como que é um processo de fabricação e de reparo. Não adianta eu querer ser um especialista de turbina se eu não sei que muitas vezes como extrair um parafuso que travou. Eu falei assim, rapaz, travou um parafuso dentro da máquina. Aqui o plug de boroscopia faz o quê? E, rapaz, tem que trocar a turbina. Claro que um profissional que conhece sistema de usinagem, fabricação mecânica, cara de oficina, ele vai ter os meios de como extrair, de como resolver aquele problema. Da mesma maneira, de reparos, etc. e tal. Então, o profissional de turbomáquina, ele precisa dar uma olhada como um todo no equipamento, saber para que serve a turbina, mas interagir muito bem com os seus sistemas auxiliares.
E aí eu vejo que é uma porta de acesso, por quê? Às vezes você é um mecânico que conhece muito de bomba. Um cara de turbomáquina precisa conhecer bomba. Ou seja, bomba centrífuga, bomba de deslocamento positivo, né? Seja ela, né, qual o componente for, como que é a selagem dela, como que troca. Porque muitas vezes você vai ver um problema de uma bomba vazando selo. Você precisa intervir ali. Você, mas eu sou de turbina, não sou de bomba. Não. Especialista de turbinas precisa conhecer. Ih, rapaz, está com alta temperatura, você precisa conhecer de trocador de calor. Não precisa ser um especialista da Alfa Laval, mas você precisa ter noção do que é um permutador de fluxo cruzado, o que é uma gacheta, como que monta, desmonta o permutador. Porque quando você está numa plataforma, você está com alta temperatura, você vai precisar tirar uma placa que está vazando, diminuir a eficiência dela, compensar com um permutador, com a válvula termostática, alinhar dos permutadores. Você vai ter que dar um jeito. O que a gente chama hoje de field service, né? Um cara de campo, ele precisa ter recursos. E não apenas na área de mecânica. Ele precisa conhecer na parte de instrumentação, na parte elétrica. E, rapaz, a bomba desligou. Foi um trip de sobrecorrente, foi uma função de sobrecorrente 51 ou foi um curto-circuito? Abriu o rolamento. Qual o trip que atuou na gaveta? Foi o temporizado, foi o instantâneo? Não precisa ser um gênio, precisa ser um especialista, saber os estudos, né? Elétrico, corrente de curto-circuito, mas você precisa ter uma noção, rapaz, esse problema aqui, rapaz, olha, se atuou, né, desligou o disjuntor, a parte magnética, provavelmente foi um curto lá dentro. Não vamos ligar não, vamos megar o instrumento, vamos megar aqui o motor, o cabo, o ventilador, e não, rapaz, atuou o térmico. Então vamos resetar aqui, pode ser um rolamento ruim, pode ser um travamento, fechamento de damper. Então esse conhecimento você precisa ter ao longo do tempo. E os sistemas auxiliares, ele lhe permite isso. Então se você aqui, ó, Isaías, eu quero me aprofundar, eu quero ser um especialista estudando sistemas. Pega o sistema de óleo, como que é um sistema de óleo turbina? O sistema de óleo é como em qualquer um sistema de partida. Você vai ver uma bomba da Rexroth, você vai ver da Dynapower. Deixa eu ver, acho que voltou aqui. Eu lembro que quando eu entrei para trabalhar com turbina, meu foco era turbina. Eu pensava assim, é turbina, eu tenho que trabalhar com turbina. Mas eu pude crescer muito com pessoas me ensinando sobre sistemas. E os sistemas me fizeram chegar, me dar autoridade, liberdade de trabalhar na turbina. Tá legal? Não estou dizendo que é longe, não. Estou dizendo que está ao teu alcance. Se você não tem muitas ferramentas, muitos instrumentos, é difícil você encontrar uma turbina desmontada. Eu lembro que quase rolou uma lágrima nos meus olhos quando eu pude tocar numa turbina, numa LM6000, para poder fazer girar o eixo, né? Quase que escondido dos caras da Inepar que estavam montando a turbina. Claro, é muito bacana e aconselho você, né, a perseguir esse sonho, a buscar esse sonho. Mas sabe que muitas vezes as dificuldades que você vai encontrar de ter acesso ao material, etc. e tal, vai fazer com que você tenha muita energia, muita vontade de prosseguir. Então, se você está assim, olha, eu embarquei e, cara, não consegui ver a turbina, começa a olhar os sistemas auxiliares. Como é que funciona o sistema de lubrificação? Pede alguém emprestado o diagrama, né? Dá um diagrama aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Rapaz, aqui tem uma bomba, aqui tem um filtro, o que eu preciso, né, estudar sobre isso, o que eu posso aprimorar? Porque, né, vão ser pontes para que quando você chegar diante de uma plataforma e tem uma turbina, você vai conhecer o equipamento e vai saber como ele interage com todo o sistema. Tá legal? Essa é a minha dica para você. Conheça sistemas para que ele possa funcionar na turbina. Eu tenho uma foto, e eu sempre gosto muito dela, né? Foi uma oficina desmontando uma seção quente de uma turbina, tirando as palhetas. Um colega chegou, eu falei, numa outra época, não estava sem óculos nem nada, mas cara, muita alegria você poder meter a mão na máquina, desmontar. Mas olha, um mecânico, um eletricista, um instrumentista, um eletrônico, automação, é mais de que tocar as partes mecânicas do equipamento. É você conhecer como que ele funciona, como que era para ele reagir e como ele está reagindo, como que esse equipamento deveria operar, por que ele não está operando assim. E é claro que você vai poder interagir e reconhecer como que os sistemas estão atuando aí.
tá legal? E aí você pode se especializar, você pode ir para a área de boroscopia e outras áreas afim aí para você se especializar, tá legal?